Minha mulher disse para eu pegar sobre o 23. E eu já sabia o que eu ia falar hoje. Hoje eu quero falar do Salmo 23. É meio óbvio, né, Lucas? O Tavares já estava até esperando uma coisa dessa hoje. Né, irmão? Fala a verdade. Mas o Salmo 23, embora conhecido, é um salmo bem interessante. Eu confesso que, apesar de sabê-lo de cor há tantos anos, eu ainda tenho uma dúvida hermenêutica nele. E eu vou até falar sobre isso com vocês. Vamos lá, Salmo 23. Vamos ler na Nova Almeida Atualizada, que é uma Bíblia que se renova também. Em 2017 foi feita essa edição, num português que a gente fala hoje. Eu decorei na minha infância na versão corrigida, mas hoje eu prefiro as versões mais modernas. Amém? Yahvé, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Yahvé, o Senhor, para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Te agradecemos pela bela poesia do salmista Davi, provavelmente. Te agradecemos porque ela chega a nós e nos ensina, e de fato também traz refrigério para a nossa alma. Fala-nos e abençoa-nos por Cristo. Amém. Como diz meu irmão, o rito da água, não é? Legal, obrigado, Adjair. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é aquele versículo que salva as pessoas no dia que o pastor resolve chegar para a igreja e diz, cada um fala um versículo. E tem que dizer o endereço. O mais espertinho, rapidinho, grita, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Isso aqui é a salvação de muitos crentes. Não é? Um versículo de cor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A ambiência em que este poema foi escrito é uma ambiência de um povo não urbano como nós somos. A história do povo de Israel é uma história de nômades, de gente que tinha gado e não tinha terra. Os patriarcas eram os pais peregrinos, não como os norte-americanos, né? Eles usam esse nome para os fundadores da nação, mas os pais peregrinos para nós, na Bíblia, são Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham riqueza, eles eram prósperos, mas a riqueza deles eram cabeças de gado, animais, ovelhas, talvez cabras, bodes, caprinos e ovinos, em abundância. Mas eles não tinham terra, portanto eles não tinham pasto. E também não tinham água. Então eles precisavam de fazer acordos com os donos da terra. Por isso eles viviam entre os cananeus, naquela região, e alugavam poços. Alugavam poços. A única terra que eles compraram foi quando Sara morreu e Abraão comprou uma cova, uma gruta, que estava no campo de Macpela, próximo a um carvalho, uma árvore que tende a ser centenária. Eles não tinham terra, mas eles tinham gado para negociar. E assim Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos. E depois os israelitas foram para o Egito nos dias de José, porque só no Egito havia comida. Qualquer dia eu vou falar sobre isso. A gente fala muito bem de José, mas a gente para a leitura. Quando a gente vai até o final da história de José, não é tão bonito assim o que ele faz, uma distribuição da fartura nos 7 anos de riqueza. Só para despertar a sua curiosidade, vai lá e vê.
O que fez José com os celeiros fartos do Egito? Como ele administrou toda aquela fartura? E quando eles desceram para o Egito, as 70 almas, 70 pessoas que desceram para lá, ficaram na planície de Gósen, na foz ou no delta do Nilo, para ser mais exato, e eles ali continuaram cuidando de animais. Quando voltam, quando saem do Egito, fazem sacrifícios, sinal que tinham o quê? Animais. Os israelitas nunca deixaram de pastorear. Era uma atividade própria deles. Eles eram pastores. Mas eles sabiam que o verdadeiro pastor deles era o Senhor, Yahvé, seu Deus. Essa expressão, portanto, para eles é muito arraigada na sua cultura e na sua história. Deus cuida de nós. E essa primeira frase, não terei falta de nada, porque o Senhor é meu pastor, naturalmente tem a ver com provisão. Deus me faz descansar em pastos verdes, Deus me leva para as águas de descanso e a minha alma se sente tranquila. Essa ideia de refrigerar a alma é a alma tranquila. E eu não pude deixar de pensar que a realidade de muitos brasileiros hoje é: o que eu vou comer amanhã? A tristeza de muitas mães hoje é: o que os meus filhos vão comer amanhã? E muita gente está saindo de casa pela manhã para tentar conquistar o almoço. E uma expressão que às vezes a gente usa, embora ela seja dura, sai com muita facilidade da boca de muitas pessoas: estou vendendo o almoço para comprar a janta. A realidade de muita gente hoje é não saber se vai comer amanhã. E o salmista diz aqui: como o Senhor é meu pastor, eu sei que amanhã vai ter comida. É a nossa realidade. Nós, brasileiros de classe média, que estamos aqui em Brasília, muitos de nós com o nosso sustento garantido, porque dia 1º o dinheiro entra na conta, faça chuva ou faça sol, tenha inflação ou não tenha, nosso dinheiro vai entrar lá. A aposentadoria dos nossos irmãos vai entrar lá. E o dízimo vai entrar na igreja, e aí depois o meu pagamento entra na minha conta, então está todo mundo mais ou menos ajustado. E o missionário sabe que, como o dízimo entrou aqui, a ajuda missionária vai chegar lá, e o irmão que a gente ajuda com aluguel, o outro que a gente ajuda com a cesta, o outro que a gente ajuda com o gás, ele sabe que ele encontra socorro, porque tem um trânsito de dinheiro que mantém tudo isso funcionando, e dessa forma a gente sabe que as necessidades vão sendo supridas. Nós entendemos isso como a mão de Deus. É o irmão comerciante que abre a sua loja acreditando que vai fazer negócio, vai chegar alguém. É o Maurício que abre a lanchonete e sabe que um cliente vai aparecer. E normalmente nós aparecemos por lá. Aquele liquidificador vai funcionar e nós vamos tomar um açaí. Aquela chapa não vai ficar quente à toa, nós vamos lá comer um hambúrguer. Um irmão sempre vai aparecer por lá, e outros tantos clientes. Essa é a vida. O Josué abre a papelaria e ele sabe que a lista de material escolar vai aparecer por lá. Assim é a nossa vida, assim é a nossa história. Nós vamos cuidando uns dos outros e Deus vai cuidando de todos nós. A roda da economia vai girando. A gente sabe gastar, a gente sabe investir, a gente sabe poupar, a gente sabe dividir, e dessa forma Deus vai cuidando de todos nós. E é por isso que é particularmente bom que nós sejamos ovelhas do pastor Jesus, sejamos ovelhas de Yahvé e estejamos juntos. E é por isso que uma comunidade de fé é importante. Porque o desemprego às vezes bate a porta. E às vezes é por longo tempo.
E o socorro às vezes é necessário. E mais vale o amigo perto do que o parente que mora longe. Às vezes é melhor aceitar e pedir o socorro na igreja do que na família de sangue. Porque na família da fé, muitas vezes, a gente encontra mais liberalidade, mais generosidade, mais espontaneidade. Nem sempre é assim, mas às vezes é. Então, Yahvé é o nosso provedor, Deus é o nosso provedor, não porque maná continue caindo do céu. De vez em quando acontece um milagre desse tipo. De vez em quando tem uma porção do arroz que não acaba na lata. Eu vivi uma vez a experiência do gás. Eu cheguei para a Tânia, se nosso gás já era para ter acabado. Faz muito tempo. Esse nosso gás já deveria ter acabado. É estranho, esse gás está durando demais. No dia que chegou o pagamento, o gás acabou. No dia que chegou o dinheiro, o gás acabou. A gente passa por algumas coisas assim ao longo da vida, para a gente perceber que Yahvé, Deus é o nosso provedor. Não vou dizer que Deus causa isso, para que você aprenda. Não, mas Deus aproveita estas oportunidades para te ensinar. Chega no dia que você precisa. Chega na hora certa. Porque Deus é fiel. Eu não vou ter nada nenhuma necessidade, porque o Senhor vai prover. O Senhor vai me vestir. O Senhor vai me alimentar. O Senhor vai cuidar de mim. Os pastos verdes não são necessariamente abundância. As águas tranquilas não são necessariamente rios caudalosos. Mas é a suficiência. E isso basta. Porque nós não nos guiamos por cobiça. Nós caminhamos na suficiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Cantamos isso. Tanto sei ter abundância, como sei também ter necessidade. Posso estar vestido, mas posso enfrentar o frio. Posso ter liberdade de ir e vir. Essa é a história de Paulo. Mas também posso estar encarcerado. Posso enfrentar o naufrágio, posso enfrentar açoites, posso enfrentar perseguições. Essa é a história de Paulo. Posso enfrentar apedrejamento, mas também sei ser honrado, também sei ser cuidado, também sei o que é ser amado, protegido, descido por uma corda na muralha de Damasco, para que nenhum mal me seja feito. Paulo viveu muitas experiências. De muitas ele foi livrado, de outras nem tanto. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o Senhor é o nosso provedor e Ele vai nos guardar. Tá bem? Aqui minha dúvida é hermenêutica. Poesia é complicado de interpretar. A Bíblia que eu tenho nas minhas mãos coloca o verso 3 junto com o verso 2. Como se fosse um parágrafo só. Leva-me para ir junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí então, quem é guiado pelas veredas da justiça continua sendo uma ovelha que foi para o pasto e que está à beira da água. Mas às vezes eu penso que talvez a frase guia-me pelas veredas da justiça esteja associada ao que vem depois. Portanto, a outra estrofe do poema seria: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda é o pastor, mas talvez não seja mais o salmista se vendo como uma ovelha e se vendo como um peregrino. Porque quem anda pelo vale da sombra e da morte não é necessariamente uma ovelha. Talvez aqui nós tenhamos uma segunda figura poética. A figura do peregrino, que é guiado pelas veredas da justiça por amor do nome do Senhor. Deus não permite que os meus pés
resvalem, ou como diz o outro Salmo 40, Ele guarda os meus pés para que eu não caia com os pés na lama, Ele coloca os meus pés sobre a rocha. Vereda da justiça, para quem se esqueceu o que é vereda, é um caminho apertado. É aquela trilha no gramado que as pessoas, de tanto passar por ali, a grama morre. Então ali virou uma vereda. Quando alguém tem uma picada no meio do mato, é um caminho estreito, algo que a água vai fazendo, um pequeno caminho que a água faz. É uma vereda, um pequeno córrego de água. A vereda da justiça é um caminho estreito, é um lugar pequeno, mas é um lugar seguro para se andar. Jesus disse que o caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à vida eterna. É disso que o salmista está falando. Deus me faz caminhar por uma vereda, por um caminho estreito, por amor do seu nome, ou seja, porque eu amo o nome de Deus, porque eu temo a Deus, eu caminho em retidão, porque eu temo a Deus, eu caminho em justiça. Por temer a Deus, eu não vou nem muito para lá, nem muito para cá. Hoje a gente não pode falar direita e esquerda, porque as pessoas pensam que estamos falando de outra coisa. Mas aproveitando, vamos falar dessa outra coisa, nem muito à direita, nem muito à esquerda. Nós devemos ficar num caminho mais seguro, um caminho reto, um caminho justo, um caminho em que a gente tenha paz. Deus nos guia por esse caminho porque tememos o seu nome. Deus preserva o nome dele e nós preservamos o nosso nome no temor do Senhor. E ainda que este caminho se torne perigoso por um vale de sombra de morte, nós não temos medo, porque sabemos que Deus está conosco. Bordão e cajado. O bordão eu já ensinei para vocês. O bordão é para bater no lobo. O bordão é para ferir as feras. O cajado é para puxar as ovelhas. Deus não deu o cajado para ninguém bater nas ovelhas dele. As ovelhas são de Jesus. Eu acho muito interessante quando nós, pregadores, às vezes resolvemos bater nas ovelhas por quem Jesus morreu. Nós resolvemos ser duros com aqueles a quem Deus quer mostrar misericórdia. Eu me lembro da minha juventude, como eu já preguei coisas duras, como a gente gostava de falar. Quanto mais novo a gente é, quanto mais inseguro a gente é, mais a gente procura mostrar força. Além de usar paletó e gravata para parecer mais velho, o meu discurso era mais duro, para parecer que eu tinha que ser respeitado. E realmente o tempo vai amolecendo a gente. A mulher da gente vai falando, para que você falou assim, rapaz? Não precisava, o povo não merece isso. Os filhos da gente vão crescendo, a gente vai percebendo que falar do filho dos outros é fácil, né? Que o filho dos outros não para quieto, que o filho dos outros sobe no púlpito, que o filho dos outros atrapalha o culto dos outros, até que seja o seu filho começa a fazer isso. Aí você vai, mas é uma graça, né, gente? Olha que bonitinho. Olha, por exemplo, a minha neta está brincando com o Emanuel e fazendo bagunça ali no meio da igreja, né? E eu estou só me divertindo aqui vendo esses dois. Mas é minha neta, gente, eu vou ficar bravo com a minha neta. Eu, Emanuel, né, Tavares? Dá um jeito no seu filho, que está atrapalhando aí, ó. Olha, está escutando? A minha neta. Eu sou o bobodo. E a Tânia é a boboda, né? É interessante a gente... E como eu ficava irritado com isso no começo. Quando eu cheguei aqui, eu já estava domesticado, gente. Eu já estava manso. Meus filhos já tinham me feito mudar de ideia. Hoje, quando eu vejo uma criança subir no púlpito e grudar na perna do pai que está tocando, eu acho a coisa mais divertida. E o pai tentando se livrar, vai lá com sua mãe, sempre não tem como, né? Como a gente vai se tornando enternecido com o tempo. Então, o cajado não é para as ovelhas do Senhor serem espancadas, é para serem trazidas para perto. O bordão não é para dar na cabeça das pessoas que amam a Jesus, mas é para afugentar o lobo, aquele que vem devorar as ovelhas do Senhor.
Porque é assim que Yahvé nos trata. A vara e o cajado dele, para nós, são um tipo de consolo. A gente pensa muito em consolo no sentido da cura da tristeza. Mas consolo na Bíblia também é a mesma coisa que exortar, colocar no caminho certo. De vez em quando eu ensino vocês com outros termos parecidos, né? A exortar vem da mesma origem que vai dar a ortopedia. Então, a próxima vez que você ouvir exortar, não pense em dar bronca, pense no trabalho do ortopedista, que vai colocar o osso no lugar, que vai ajustar o esqueleto para que tudo fique certinho, vai aprumar o indivíduo. Exortar tem a ver com isso, colocar as coisas no lugar certo, fazer direito, mostrar o caminho. A tua vara e o teu cajado, ou o teu bordão e o teu cajado, me colocam no eixo. Usando um termo dos pedreiros, me colocam no prumo, me endireitam, me corrigem, me aperfeiçoam. É isso que Deus faz com a gente. Mesmo quando a gente passa por um vale de sombra e morte, a gente não tem medo, porque Deus está com a gente. O Senhor está comigo. Se algo vier me atacar, o Senhor tem o bordão. Se eu tropeçar, se eu resvalar, se eu for cair, o Senhor tem o cajado. E o Senhor me traz. Vocês estão entendendo? Deus nos guarda, Deus nos protege. E como tem pessoas hoje sentindo medo. No nosso país, quanta insegurança, quanto medo. Quanta violência. Quantas mulheres com medo dentro de casa, procurando uma oportunidade de sair e marcar um X vermelho na mão, numa farmácia, num posto de saúde ou num cartório, para dizer para as pessoas que ela está passando perigo dentro de casa, que ela está sob ameaça. Quantas mulheres ligando 190 e pedindo pizza, e o policial do outro lado já entendeu. A senhora precisa da pizza rápido? Sim, muito rápido. Ele entendeu que é uma mulher sob ameaça. E muitas são servas de Deus. Muitas estão orando a Deus. E estão buscando no Senhor um bordão contra aquele que a oprime, ou um cajado que lhe ofereça proteção. Porque não são poucas as vítimas da violência. As vítimas das balas perdidas, que têm que se esconder. Quando eu olho para a Márcia, para o Alex, que tem a família lá no Rio, eu sei que o Rio, nós que somos de fora ficamos mais assustados. O pessoal que é do Rio fica menos assustado. Tavares, né? Fabrícia. Mas a gente parece que pensa que no Rio de Janeiro é tiroteio todo dia e em todo lugar. Não é? Até que eu vou lá para o Rio com os meus amigos e falo, não, Zé, não é bem assim. Mas vira e mexe tem alguém. Numa esquina com um fuzil. As igrejas no alto do morro funcionam com tranquilidade, porque os traficantes gostam das igrejas. Mas os centros de macumba tem que fechar, porque a mãe do traficante é crente e ele não quer macumbeiro. Pode um negócio desse? Que país doido é esse? Estamos protegidos não pelo cajado de Jeová. Estamos protegidos pelos fuzis dos traficantes. Que coisa estranha. São tempos de insegurança. No nosso país há muita violência. E isso não vai se resolver com facilidade. Já são muitos anos que se tenta resolver esses problemas. Nós em Brasília vivemos um ambiente relativamente mais tranquilo do que o resto do país. Os nossos números são melhores, mas isso não significa
que todos temos paz, que todos nos sentimos seguros. Mas esses dias, conversando com um irmão que trabalha com aplicativo, motorista de aplicativo, motorista do Uber, e ele falando comigo e com Tânia, disse: eu sei que é o Senhor que me guarda. E nós falamos: você trabalha à noite? Aliás, Tânia, né? A Tânia fica mais preocupada. Você trabalha à noite? Sim, mas é Deus que me guarda. Ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. E eu me lembro, logo que eu cheguei aqui, teve uma necessidade lá no Varjão. Na época o Varjão era um lugar bem perigoso. E eu e Tânia fomos 1h30 da manhã. Meu carro na época não estava fechando o vidro, porque o botãozinho lá não estava funcionando a porta, o vidro não fechava. E eu fui a mais ou menos 2 da manhã, entrei lá no Varjão, fui resolver o problema. No dia seguinte, o Alexandre Carvalho era o tenente na época e comandava ali a região. Pastor, o senhor é doido, o senhor foi no Varjão de madrugada. Lá nós estamos botando o toque de recolher 10 da noite para ver se o negócio melhora. O senhor foi de madrugada e o vidro do seu carro não fecha. Eu falei: cara, ligou. A gente tem que fazer essas coisas, né? Mas porque a gente confia no Senhor. E a gente é meio distraído mesmo, porque a gente confia no Senhor. Eu me lembro da Tânia em São Paulo. Perto de onde a gente morava havia 2 favelas, a favela da Marconi e a favela da Funerária. No meio das 2 favelas, o posto de saúde. Por causa das favelas, era o único posto que não fechava na região. E uma mãe ligou para nós e disse assim: tenho que levar meu filho no posto. Nessa época eu trabalhava, fazia seminário, cuidava de igreja. A Tânia falou: eu vou, fica aí dormindo. E a minha mulher saiu de casa mais de 1 da manhã, pegou uma criança, foi para o posto de saúde no meio de 2 favelas. Um lugar meio perigoso, havia realmente guerra entre as 2 favelas. E sabem o que eu fiz aquela noite, irmãos? Enquanto minha mulher saía, eu dormi. Eu sei que talvez você dissesse assim: o senhor ficou orando? Eu falei: não, eu dormi. Eu virei para o lado e eu dormi. Porque eu não poderia cuidar da minha mulher melhor do que o Senhor pode cuidar. Então existe uma coisa em nós que talvez seja mais difícil de explicar para os outros, mas a gente confia em Deus. A gente às vezes passa por situações que poderiam ser considerados um vale de sombra e morte, mas a gente não se sente no vale. A gente nem vê a sombra da morte, porque Deus está com a gente. Eu me lembro de 2013, quando eu fui lá para o hospital e o médico sempre vem com aquele diagnóstico, né? O pior possível para, se ele errar, você não processar ele, né? Então ele já joga as piores possibilidades e eu fiquei tranquilo. E estou eu aqui, né? E tantas outras circunstâncias da vida que a gente vai passando, são vales de sombra e morte, mas a gente confia em Deus, a gente espera no Senhor. E Ele nos guia por veredas de justiça. A gente ama o Senhor nos ama, e essa relação vai dando certo. Todos são livrados? Nem sempre. Às vezes a violência leva um irmão em Cristo. Às vezes a violência atinge alguém. Porque ele não teve fé. Não, não é isso. Eu não tenho como explicar. Porque a alguns Deus livra, porque a outros Deus não livra. Como ouvimos esses dias, Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupados na fornalha, mas outros não. Outros não foram poupados nas arenas. João morreu em ditosa velhice, mas Pedro não teve a mesma sorte, foi martirizado. Não dá para explicar porque uns escapam e outros não. Mas nós, na maioria das vezes, temos dado graças a Deus porque o Senhor nos tem guardado. Então o Salmo 23 fala de um Deus que provê e fala de um Deus que protege. De fato, Deus é a nossa proteção. Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Deus está conosco. Amém? A terceira cena é a mesa na presença dos adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Para nós é um pouco estranho porque nós não temos inimigos.
A gente não é de cantar aquela música, né? De que quando eu estiver por cima, você que ficou torcendo contra. Eu nem sei a letra dessa música, mas você sabe do que eu estou falando, né? Que a irmãzinha lá, que nem sei o nome, canta, né? Quando eu estiver no bem bom, celebrando, você que torceu contra mim, vai ver. Não, não é por aí. Nós não temos inimigos. Nós não torcemos contra ninguém. E com a bondade de Deus, se alguém torce contra nós, a gente nem fica sabendo. E se fica sabendo, a gente finge que não sabe e vai em frente. Esta ideia é própria daquela época. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus é um bom anfitrião. Aqui já não é o pastor cuidando da ovelha, já não é o peregrino sob ameaça, mas é o hóspede, acolhido com honra por Deus. Deus nos honra. Que coisa linda que o salmista está dizendo. Deus me acolhe na sua casa. E possivelmente Davi compôs este salmo. Eu gosto de pensar nesse salmo na juventude de Davi. Se é de Davi, que seja do Davi jovem, ainda não rei, ainda não habitante de um palácio, ainda não casado com tantas mulheres, ainda não com tanto sangue nas mãos. Mas também se for o Davi velho, com saudades do velho, da vivência da juventude, por que não? Seja como for. Talvez seja o Davi ainda perseguido por Saul, que tem um inimigo que o fez, que o escolheu como adversário. Davi não tinha nada contra Saul, Davi não era desleal, mas Saul queria matá-lo. Se Saul queria matá-lo, é por causa da inveja, por causa do ciúme. Isso era um problema de Saul. Mas Davi teve que fugir, saiu pela janela do seu quarto, protegido por sua esposa Mical. E aí passa anos vivendo uma espécie de exílio. E se ele compôs esse salmo nessa época, ele talvez esteja pensando: eu estou aqui habitando em tendas. Eu estou aqui me escondendo, ora aqui, ora ali. Mas eu tenho um lugar onde eu me sinto seguro. Deus vai me receber na casa dele. Eu não posso ir na minha casa. Eu não posso estar com a minha esposa, porque meu sogro quer me matar. Mas o Senhor me recebe na casa dele. O Senhor me acolhe. Na presença dos meus adversários, dos que querem o meu mal, seria talvez uma boa figura aqui. Deus me honra. Deus unge a minha cabeça com óleo, isso é um símbolo da boa hospitalidade, conforme Lucas capítulo 7. E Ele enche o meu copo, a minha taça, derrama vinho até transbordar. Deus me dá sem medida a alegria. Deus é um bom anfitrião, Deus nos acolhe. E quantas pessoas hoje estão precisando de acolhimento? Quantas pessoas não se sentem de lugar nenhum? Pensem nos haitianos, nos venezuelanos, naqueles que tiveram que deixar seu país por causa da sua crise. Eles saem procurando um lugar que lhes ofereça alguma forma de acolhida. Nos nossos irmãos cubanos. Pense no estrangeiro. A Bíblia diz para a gente ter amor pelo estrangeiro. E lembre os israelitas, tratem bem do estrangeiro, porque você também foi estrangeiro no Egito. E nem sempre foi escravo, mas foi recebido bem. Quanta gente não se sente de lugar nenhum. E como cresceu agora a população de rua. Gente que não tem uma mesa para comer. Gente que não tem uma pia para lavar as mãos antes de comer a marmita que alguém entregou para ele. Gente que está suja, mas não tem um chuveiro para tomar banho.
Gente que cheira mal, mas não tem dinheiro para comprar um sabonete, um creme dental, um shampoo para lavar aquele cabelo. Vocês entendem o problema? Como estar apresentável para conseguir um emprego e conseguir o dinheiro para poder alugar alguma coisa e sair da rua? Como é que eu quebro esse ciclo de miséria? Como é que eu saio da rua trabalhando? Como é que eu trabalho nessas condições? Então nós estamos vendo as pessoas se destruírem, porque elas não têm lugar. E elas batem na porta das igrejas. Eu moro aqui, então eu atendo muita gente. Uns querem voltar para a sua terra. Talvez lá eles sejam mais bem-sucedidos. Outros dizem, eu vim de lá porque lá não tem emprego, pensei que aqui teria e aqui não tenho ajuda. Nós estamos vivendo dias do aumento da fome, do aumento da insegurança e do aumento da falta de pertença a um lugar, da degradação da identidade humana, quando eu já não sou cidadão de lugar nenhum, quando eu já sou um pária. Tem gente que não tem documento, que não tem identidade e que vai perdendo com isso a dignidade. Alguns até conhecem o Senhor e esses encontram acolhida nas igrejas. Essa é a diferença. Quando isso acontece com alguém que teme a Deus, ele chega na igreja, a gente se compadece, a gente ajuda. Vocês sabem disso. Quantas pessoas que por temerem a Deus encontraram apoio, encontraram amparo, encontraram uma mesa. Eu já contei para vocês, há uns anos atrás, um grupo de haitianos estava trabalhando aqui por perto e um deles veio trabalhar aqui com a gente. Ficou uns dias, num serviço ou outro. De vez em quando o Otávio, hoje ele vive no Canadá, casou-se, é pai, manda lá a foto da filha, a gente conversa ainda. O WhatsApp é uma ferramenta abençoada por Deus. Quando não usam para o mal, ela é uma bênção. Mas o Otávio disse para mim que a grande diferença que ele teve entre nós foi o seguinte, que quando ele estava aqui, ele comia na mesa com a família. Ele falou, a diferença, pastor, é que o senhor não me deu um prato de comida. Eu me sentei na mesa com sua família. E isso é diferente. E eu não percebi que isso era tão diferente assim. De que dar o dinheiro para ele comprar a marmita no restaurante da esquina seria a mesma coisa. Ele vai comer. Mas sentar na mesa com a minha mulher e os meus filhos é outra coisa. Para ele foi outra coisa. A gente tem que acordar para falar o Salmo 23, na nossa condição não é difícil. Mas para muitas pessoas hoje, falar o Salmo 23 é uma esperança. É um desejo de que Deus lhe garanta a comida de amanhã. É um clamor, é uma oração. Para muitas pessoas ir dormir com fome dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele vai me levar para de alguma forma comer, como uma ovelha que vai para o pasto, como uma ovelha que vai para as águas tranquilas, de alguma forma amanhã o Senhor vai trazer pão e água. Para muitas pessoas, ler o Salmo 23 é dizer, Senhor, eu estou no vale da sombra da morte, eu estou com medo de morrer, eu estou dormindo com meu inimigo, eu estou vivendo com meu inimigo, eu estou cercado de violência, minha casa é um alvo.
Mas o Senhor vai me guardar, o Senhor é o meu escudo, o Senhor há de me proteger. Eu não tenho mesa, mas o Senhor tem. Eu não tenho casa, mas o Senhor me acolhe na sua casa. Para muitas pessoas hoje o Salmo 23 é um clamor, não de desespero, mas de esperança. E eu creio que nós devemos ter consciência de que Yahvé é o verdadeiro pastor dessa gente. Porque eu não dou conta. Homem nenhum dá conta de pastorear esta humanidade. E é por isso que às vezes eu me sinto indigno de usar o título de pastor. Não porque eu não o seja, mas é porque no Antigo Testamento o verdadeiro pastor de gente é Deus. Os homens dão conta de cuidar dos seus animais. Quem dá conta de cuidar de gente como gente é Deus. E Yahvé é o pastor. E no Novo Testamento o pastor é Jesus. É Ele que vai dizer de si mesmo: eu sou o bom pastor. Eu às vezes considero que usar o título de pastor é quase um abuso. Essa semana, até conversando com os amigos, eu disse: os que usam o título de apóstolos são mais humildes. Porque os apóstolos são os subalternos de Deus e de Jesus. Eles trabalham para eles. Eu acho que nós deveríamos nos chamar algo abaixo de pastor. Abaixo desse outro título que alguns usam como apóstolos, tentando se comparar aos do passado. Talvez nós devêssemos de fato aceitar apenas aquilo que Paulo e Barnabé designaram nas igrejas. Os presbíteros, ou seja, os anciãos, aqueles que são os líderes naturais pela experiência, ou os bispos, que são os administradores, aqueles que têm mais habilidade para administrar. Mas reservarmos a Deus a função de pastor, porque quando eu penso no que é pastorear, é um desafio grande demais para qualquer homem e para qualquer mulher. Nutrir, cuidar, acolher qualquer pessoa. Quem me dera ser capaz de fazer isso. Quem me dera ter forças, coração, para nutrir, proteger e acolher qualquer pessoa. Mas eu oro a Deus para que de alguma forma nós, como comunidade, esse é um serviço que eu não faço sozinho, mas nós podemos fazer juntos. Pastorear não é a ação de um homem só. Pastorear é uma ação da igreja. Eu convido você a pensar não que eu sou o seu pastor, mas que Deus é o nosso pastor. Muitos de vocês me apresentam assim: esse aqui é o meu pastor. Mas eu queria dizer para vocês: Deus é o nosso pastor. E juntos nós podemos nos pastorear. Juntos nós podemos nos alimentar uns aos outros. Juntos nós podemos proteger uns aos outros. Juntos nós podemos acolher uns aos outros. Essa é uma ação para todos nós, para que todos sejam de fato nutridos, protegidos, acolhidos e amados. Para isso, bondade e misericórdia tem que estar com a gente. Isso só é possível com bondade e misericórdia todos os dias da vida. Que as misericórdias do Senhor se renovem sobre nós a cada dia, mas que as nossas misericórdias de uns para com os outros também se renovem a cada manhã. Amém? Eu gosto de falar com o coração com vocês. E eu gosto que vocês entendam o meu coração. Vamos orar? O pessoal da música, vem cá, vamos improvisar alguma coisa hoje. Pai Santo, Tu
Tu és o nosso pastor, Senhor. Perdoa quando, de alguma forma, nós, humanos, nos arrogamos a pensar que poderíamos ocupar uma função tão especial como esta. Senhor, nós conseguimos cuidar, quando muito, de uma pessoa, o nosso próprio coração. Mas o Senhor nos incumbiu de cuidarmos uns dos outros. E nos sentimos insuficientes, Senhor. Somos insuficientes para cuidar de tanta gente. Mas temos o Senhor conosco. E o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode nos fortalecer. O Senhor pode nos encorajar. O Senhor pode colocar em nossas mãos aquilo que há de ser distribuído ao outro. Nenhum de nós, Senhor, há de ter falta se o outro estiver pronto a repartir. Nenhum de nós estará desamparado, inseguro, se for acolhido, se for amado e se for recebido por irmãos que o amam. Senhor, eu oro para que nenhuma mulher dentre nós esteja tão fragilizada a ponto de não conseguir pedir ajuda. Oro, Senhor, para que entre nós ninguém esteja tão desalentado a ponto de não ter segurança quanto ao que vai comer amanhã. Senhor, que não haja fome entre nós. Que não haja nudez, que não haja miséria, que não haja, Senhor, abandono, solidão, que não haja entre nós desamparo, mas que como igreja tenhamos consciência de que somos guardiães uns dos outros. Ah, Senhor, somos guardadores uns dos outros, somos a mão amiga, somos o abraço, somos a voz e o ouvido, somos a expressão do amor de Deus uns para os outros. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecermos, não apenas do nosso dever de amar uns aos outros, mas do prazer que é amar. Não nos deixe esquecer, Senhor, da alegria que brota de uma ação de amor. Ah, Senhor, ensina-nos a repartir, a acolher, a amparar, porque estas coisas também nos fazem bem, Senhor. Estas coisas nos transformam. Ah, Jesus, ajuda-nos a ser de fato uma flecha que acerta o alvo, Senhor, mas principalmente a sermos um abrigo nesse deserto, Senhor. Nós precisamos de ajuda, Senhor, para convertermos o nosso coração à bondade e à misericórdia, convertermos o nosso coração, Senhor, à generosidade, à fraternidade. Quebra o cetro da impiedade, Senhor, as cadeias do egoísmo, e transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, em nome de Jesus.